Então, agora eu vou para a terceira e última parte do Simple Present. Vou trabalhar exclusivamente com he, com she e com it, tá? Então, já deixei separadinho para vocês que quando é question, vou usar o does, é outro auxiliar que aparece para o he, para o she, para o it, né? E para negativas, frases negativas, que eu vou negar alguma coisa, né? Não vou concordar com alguma coisa. Eu vou usar o doesn't, que é a junção perfeita do does plus not, para ficar certinha as frases então, tá certo? Nós temos um porém, né? Como nós já sabemos, o he, o she e o it modificam verbos na afirmação, né? Só que na negação e na interrogação, digamos que essa modificação que eles fazem na afirmação não acontece na interrogative e na negative. Se nós tivéssemos um quadro, né, e fôssemos dividir assim, verbo, e eu escrevesse assim, verbo e verbo. E aí eu poderia dizer que o does para interrogatives modifica verbo? Não modifica. Na afirmação, em frases afirmativas, o he, o she, o it modifica? Yes. Modifica. Doesn't, quando eu tenho doesn't, o he, o she, o it modifica verbo? No. Não modifica. Não modifica verbo, tá? Guardem bem esse quadrinho aqui com vocês. Guardem no coração. Eu vou deixar ele de ladinho aqui e vou fazer exemplos agora. Deixa eu pensar aqui. Vou usar o she. She washes her clothes. Ela lava, né, as suas roupas. Mas, teacher, você já ensinou que quando o verbo termina em SH, ele tem que ganhar a finalização ES. Muito bem. Então, se de cara eu bater o olho, tiver she e não tiver modificação no verbo, eu tenho que colocar, eu tenho que arrumar, tá? Agora, eu vou fazer, eu peço para vocês fazerem uma pergunta, né? E eu já digo que perguntas não modificam o verbo, mas trazem o auxiliar. O auxiliar do she é quem? É o do? Não, é o does. Então, vai ficar does she... She modifica verbo em perguntas? Não modifica. O verbo volta a ser o que ele era no início. Does she wash her clothes? Muito bem. Uma outra frase aqui agora. Vamos pensar aqui e agora. Vamos pensar no verbo study. John study French. Ele estuda francês, né? E aí eu quero perguntar, eu não sei essa informação, né? Eu ouvi dizer, eu quero ter certeza dessa informação. E aí eu vou pensar que, primeiramente, essa frase está errada, né? Porque quando eu tenho consoante e depois y, eu não posso, na afirmação, escrever desse jeito. Eu escrevo studies, eu tiro o y e acrescento ies. Eu vou fazer direto aqui em cima para me sobrar espaço aqui embaixo. Aí. Deixa eu achar o apagadorzinho. Então, quando eu tenho consoante e y, tira o y e acrescenta ies
quando for he, she, it. Então, de cara já estava errado, já arrumamos. Agora, eu quero perguntar se o John, se ele estuda mesmo, né? Se ele estuda o French. Eu tenho essa curiosidade de saber. Então, eu vou usar o does como auxiliar de uma pergunta, né? Eu vou usar o sujeito, que é John. Poderia ser qualquer outro sujeito, né? Mas como John representa he e he usa o does, né? Does John, que acontece com o verbo quando é pergunta, modifica verbo ou não? Não modifica, né? O he, o she, o it modifica verbo quando é pergunta? Não modifica. Então, o studies volta a ser study, como ele sempre foi, né? A sua origem dele, quando ele está na base, o nome dele, verbo estudar. French, e aí a teacher mudou a letra, né? Tava escrevendo de um jeito, escreveu de outro. E o question mark. Então, vejam, reparem, notem, que quando eu tenho does, eu não preciso ter modificação de verbo, né? O does faz com que o he, o she, o it não modifiquem verbos. O does auxilia de tal forma he, she, it, que eles não precisam modificar verbo, nem na interrogativa e nem na negativa. Se eu tivesse que passar a primeira frase lá de cima para negativa, né? Se eu tivesse um exercício falando assim, passe as frases para negativa, que até hoje eu tô ficando enjoada, né? De pedir para vocês esse tipo de frase, só que apesar de ser um exercício bem mecânico, ele ajuda. Infelizmente eu tenho que pedir, porque ele ajuda bastante a vocês a memorizarem que o doesn't não modifica verbo, então o verbo volta a ser como ele era antes, né? Que bom seria se as finalizações, as conjugações que foram acrescentadas ao verbo, né, a base do verbo viessem de forma diferenciada, com uma outra cor, e aí nós já saberíamos de cara, opa, esse verbo aí tá diferente, né? Mas se a gente ver o primeiro vídeo e saber quando que ele se modifica no presente simples, não tem erro mais, tá? Agora eu vou fazer uma frase negativa, que foi o que minha professora pediu, né? E eu vou começar, então, com o she. Eu já sei que o does junto com o not fica doesn't. Eu também já sei que o doesn't não modifica verbo, né? Então, o que era washes ficou wash. Closes. As frases que dão um pouquinho mais de trabalho para nós, opa, não tem interrogação, eu já coloquei lá na outra, eu vi, é negativa, não é interrogativa, teacher. Então, o que mais dá um pouquinho de trabalho para nós, se nós formos ver, não é a negação, não é a interrogative, porque aqui nós só colocamos o doesn't, né? Interrogative, nós só acrescentamos o does, lançamos o does para frente, né? O que dá trabalho e que confunde a nossa cabeça é quando são frases afirmativas, porque daí elas modificam o verbo e vocês, na hora de passar para a negação ou para a interrogação, vocês passam tudo, né? É como se eu falasse assim, passa essa frase aqui, ó, para interrogação, para interrogativa. Vocês fazem does she washes her, as roupas dela, né? Her clothes. E aí eu tenho que dar errado, porque eu já falei milhões de vezes que quando eu tenho does eu não tenho modificação no verbo. Quando é pergunta, o verbo não se modifica. Estou falando do present, estou falando do he, do she, do it. Does, quando é pergunta, não modifica verbo. O he, o she, o it, quando é afirmação, yes, modifica verbo. O doesn't, né, quando é he, she, it, não modifica verbo. Quem modifica verbo? Somente a afirmação, né? Porque eles têm que ser diferentes. Não adianta. O he, o she, o it, eles têm que ser diferentes. Então, como na pergunta e na negação eles arrumaram um jeito de ser diferente, né? Apareceu um auxiliar diferente para eles. Até na afirmação eles, né, mexeram os pauzinhos aí para que também houvesse modificações com eles na afirmação, tá? Então, não basta só modificar o does
you doesn't na interrogative e negative. Na afirmação, eles sofrem as maiores modificações, né? Porque depende da finalização do verbo. A maioria dos verbos finalizam-se no he, no she, no it, apenas acrescentando o S, que é essa conjugação. Mas quando eu tenho O, quando eu tenho SH, CH, X, eu tenho que acrescentar ES, se eu tenho he, she, it. Se eu tenho uma consoante e depois um Y, eu tiro o Y e acrescento o IES, como foi no caso do studies, né? Então eu espero que tenha clareado um pouquinho mais a mente de vocês, que vocês consigam aí aprender de uma forma um pouco mais fácil esse tempo que é o simple present, falando aí dos auxiliary verbs, né? Que é o do e o does, don't e doesn't. Porque depois no próximo vídeo eu já vou falar de present continuous, que é o presente continuado.